Olá, vamos direto ao assunto e o assunto hoje é câmbio, porque eu sei que todo mundo no Brasil está meio preocupado com a situação do câmbio. O câmbio chegou quase a 6, daí ontem baixou para 5,50 aproximadamente, ou seja, o câmbio está muito volátil e está muito desvalorizado. Para entender melhor esse assunto, eu vou começar fazendo uma pergunta: quantas taxas de câmbio há? Se você pensou em comercial, turismo e paralelo, você errou. Para a análise econômica, o que interessa são 3 taxas de câmbio. A taxa nominal, que inclui o comercial, o turismo paralelo, a taxa real, que é a taxa nominal deflacionada, ou seja, levando-se em consideração a taxa de inflação tanto do Brasil como do país emissor da moeda, nesse caso falando do dólar, então o que interessa é a taxa de inflação do Brasil e a taxa de inflação dos Estados Unidos e a taxa real efetiva. A taxa real efetiva eu não vou discutir nesse vídeo porque é uma taxa mais técnica, vamos dizer assim, para analisar importações e exportações, e é uma taxa ponderada relativa a países ou setores industriais ou mesmo produtos específicos. A taxa nominal todo mundo conhece. É aquela taxa que você vai ou no site do Banco Central, ou você olha em algum site de notícias, ou mesmo no jornal, e você tem a taxa nominal, que é a taxa do dia, seja ela a oficial ou comercial, seja ela turismo, seja ela a paralela. A taxa real leva em consideração a inflação, como disse anteriormente. Então, ao se calcular a taxa real, se tem uma ideia mais adequada do quanto a taxa de câmbio deveria ser. Eu fiz esse cálculo e, levando-se em consideração a taxa de inflação do Brasil e a taxa de inflação dos Estados Unidos desde julho de 1994, que foi o início do Plano Real, a taxa de câmbio real nesse momento no Brasil deveria ser R$ 4,20. Se a gente considerar essa como sendo a taxa de equilíbrio ou a taxa do mercado, caso não houvesse especulação e apenas fosse levado em consideração a inflação, isso significa que a taxa de câmbio no Brasil, a taxa correta, entre aspas, deveria ser R$ 4,20 por $1. Bom, eu sei que vão falar que essa taxa é muito alta e que a taxa que está hoje em dia de 5,50, ontem 5,50, ainda é altíssima. Mas eu gostaria simplesmente de lembrar que em outubro de 2002, a taxa de câmbio real dólar chegou a R$ 3,58. Isso, levando-se em consideração a inflação do período, isso hoje em dia seria o equivalente a aproximadamente de R$ 11 por $1. Ou seja, basicamente o dobro do que está nesse momento. A questão fica: por que a nossa taxa de câmbio no Brasil é tão instável? Para entender isso, a gente tem que voltar no início do Plano Real, em 1994. O objetivo do Plano Real era acabar com a inflação. E realmente eles acabaram. Mas só que para fazer isso foi necessário manter uma taxa de juros extremamente elevada, primeiro, e segundo, foi necessário fixar o câmbio. Enquanto o Brasil teve reservas externas para manter o câmbio fixo, isso foi mantido. O câmbio não mudou. E o câmbio brasileiro, por causa da inflação ainda que baixa nesse período, entre 94 e 99, basicamente não se desvalorizou. Ele se valorizava, ele se desvalorizava um pouco, mas era mais ou menos fixo. Foi a partir de 99, como consequência da crise da Ásia e da crise da Rússia, vocês devem se lembrar que em 98, nesse período, houve várias crises, então que o Brasil passou a adotar a taxa de câmbio flutuante. A partir do momento que o Brasil adotou a taxa de câmbio flutuante, porque não tinha reservas suficientes para manter o câmbio fixo, o que aconteceu? O dólar disparou. A resposta do Banco Central, levando-se em consideração também o risco de inflação no período, foi subir a taxa de juros. A taxa de juros brasileira foi para as alturas. E o que acontece é que os investimentos na economia brasileira, assim como
as exportações brasileiras não foram suficientes para criar reservas externas sustentáveis. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se o Brasil recebe investimento estrangeiro direto na forma de capitais especulativos, que é o tal chamado hot money, que basicamente foi o que aconteceu desde o início do Plano Real, desconsiderando as privatizações, mas o dinheiro das privatizações foi usado para pagar dívida. Então, o Brasil não ficou com muitas reservas, primeiro, e segundo, o Brasil teve que gastar nesse período que eu citei, de 98, 99, muitas das reservas para manter a estabilidade cambial. Bom, por causa disso, os investimentos no Brasil são muito voláteis. Então acontece o seguinte, qualquer problema que aconteça no exterior, os investidores vão tirar dinheiro do Brasil. Porque esse dinheiro não foi investido, por exemplo, em fábricas, em objetos de infraestrutura, onde esse investimento é mais estável. Ou seja, é um capital volátil, os investidores tiram na hora que quiser. Então, como consequência, o que acontece é que qualquer distúrbio no sistema financeiro internacional, e isso pode ser tanto um distúrbio positivo como um distúrbio negativo, como, por exemplo, o Federal Reserve dos Estados Unidos pode subir a taxa de juros e subindo a taxa de juros, consequentemente, isso muda o cálculo custo-benefício dos investidores. Por quê? Porque investir nos Estados Unidos, sobretudo nos títulos do governo dos Estados Unidos, é considerado o investimento mais seguro do mundo. Porque eles podem imprimir dólar o quanto eles quiserem. A partir do momento, então, que sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, muda o cálculo de custo-benefício do investidor estrangeiro, que pode escolher tirar dinheiro do Brasil para aplicar nos Estados Unidos, porque é mais interessante, é um risco menor e no cálculo do investidor a taxa de juros está adequada. E nesse sentido não é culpa do governo, não é culpa da política governamental do Brasil, é simplesmente o fato que o Brasil é considerado um país de risco, de investimento de risco. Justamente por causa dos problemas da economia, que são problemas estruturais e que não foram, na verdade, resolvidos em todos esses anos, desde a época do Plano Real. Esses problemas estruturais que eu vou discutir em um outro vídeo não foram resolvidos, e isso gera instabilidade econômica. Como a economia internacional está muito instável por causa das incertezas geradas pelo Covid-19, é natural que os investidores estrangeiros vão tirar dinheiro do Brasil e isso vai resultar em uma depreciação ou, em palavras mais simples, em uma desvalorização cambial. O que esperar do futuro, ao menos do futuro próximo? Primeiro, a instabilidade externa não vai diminuir. Os grandes bancos como o Goldman Sachs e o JP Morgan, eles estão prevendo já no relativo curto prazo, no prazo entre 2 e 3 meses, do dólar passar os R$6. Segundo, tem a questão interna no Brasil. A questão interna no Brasil, obviamente que influencia. Os investidores, e isso é só você ler o Financial Times, por exemplo, ou The Wall Street Journal, os investidores estrangeiros estão, de certa forma, muito preocupados com o que vai acontecer no Brasil com o Covid, por causa do Covid. E isso tanto no nível político como no nível econômico. A política está instável e a economia também está instável. Então, como resultado, isso aumenta a incerteza dos investidores em relação ao Brasil e eles tiram o dinheiro. Terceiro, tem a questão da taxa de juros. Historicamente, o Brasil manteve a taxa de juros bem elevada para ter esse fluxo, para garantir esse fluxo de investimento estrangeiro no Brasil, desse hot money. A taxa de juros chegou a níveis altíssimos, mas nesse momento está a 3%. No começo de 2019 estava a 6% ao ano, agora está a 3% ao ano, com indicativo que pode baixar mais 0,75 pontos percentuais. Isso significa que o prêmio representado pela taxa de juros brasileira não é mais tão atrativo para manter os investimentos no Brasil. Dessa forma, o que esperar para os próximos meses é que, se a taxa de câmbio
nominal não passar de 6, provavelmente também não vai baixar muito mais do que 5. E veja bem, estou dizendo provavelmente, porque eu não sou profeta, mas levando-se em consideração do que está acontecendo no mundo e no Brasil, essa é uma probabilidade muito grande. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like e nos encontramos na próxima vez. Um abraço.